Volatility, uncertainty, and major disruptions are pushing companies to lift and shift their supply chains quickly. The key to success lies in the transformation to a more connected and self-orchestrating supply chain ecosystem, so that companies can quickly anticipate and address challenges and risks before they arise. But how? Companies are moving away from working in silos and a focus on functional efficiency towards integration within the business, and ultimately towards external collaboration. Some are already achieving end-to-end orchestration of their supply chains. To get there, they're focusing investments in key areas, starting with transparency. By gaining visibility over the entire supply chain from end to end, companies can work more closely together with partners and also enhance sustainability. More transparency also helps when it comes time to take planning to the next level by closing the loop between planning and execution. Transparency is also critical for making logistics smart. When you know exactly what's moving through the supply chain, you can optimize those flows to take cost out of transportation and warehousing and keep customers satisfied. And when you add dynamic customer segmentation to the mix, it's possible to balance service levels with costs and margins. Companies are turning to artificial intelligence to turbocharge these capabilities. AI is making it possible to develop solutions that use data from your supply chain and beyond to get more efficient and more autonomous. The companies with the most advanced capabilities, the digital champions, have gone furthest on this journey, and they're reaping the benefits of their investments. The only way to operate and thrive in today's challenging environment is for supply chains to become more connected, smarter, and faster, now more than ever before. Olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao terceiro webinar no âmbito do evento Driving Business Transformation with SAP. Como alguns de vós já me conhecem, porque vos tenho estado a acompanhar nas últimas sessões, mas quero relembrar, o meu nome é Sofia Campos e faço parte da equipa de Marketing e Comunicação da PwC Portugal. Estarei convosco uma vez mais para vos guiar nesta sessão também. Além de mim, temos hoje connosco especialistas da PwC Portugal, alguns colegas da Network da PwC, mas também os nossos parceiros da SAP Portugal e alguns clientes que partilharam connosco as suas experiências. Nesta terceira sessão, vamos falar sobre o supply chain e como as soluções SAP podem ajudar a transformar e a elevar o seu negócio. Analisaremos também de uma forma mais técnica as vantagens das soluções SAP e olharemos para algumas experiências de clientes que já foram dando alguns passos na transformação das suas cadeias de abastecimento. É importante referir, e antes de continuar e passar a palavra a quem realmente percebe do assunto, queria apenas dar-vos algumas notas. A primeira é que a sessão não será exclusivamente em português, dada a presença de colegas da Network e de clientes de outros países. Queria-vos pedir, visto que vamos ter um tempo para um Q&A, queria pedir-vos, por favor, para irem colocando as vossas questões no campo reservado para o efeito, que se encontra por baixo da janela do orador, e basta clicarem no espaço Add a Question. Por fim, e não menos importante, vamos repetir o nosso quiz, que permitirá ao vencedor ganhar um workshop com a PwC e usufruir de horas de consultoria. Neste momento, acredito que consigam ver o QR Code no ecrã e peço-vos, por
por favor, caso queiram já começar a preencher o quiz, podem fazê-lo fazendo scan com as câmaras dos vossos smartphones. Depois, de seguida, terão que aceder ao site, efetuar o registro e, por sua vez, responder ao quiz. Caso não o queiram fazer já, podem também fazê-lo durante toda a sessão e depois este QR Code estará disponível na tab chamada Slido Quiz, que se encontra imediatamente ao lado da apresentação que estamos a projetar neste momento. Pronto, relembro uma vez mais que a pessoa mais rápida a acertar em todas as questões será o nosso grande vencedor deste quiz. Neste momento vamos então dar início à sessão, visto que já expliquei já vos dei a maioria das indicações necessárias. Por isso, gostaria então de passar a palavra primeiramente a Rui Duarte, partner da PwC Portugal, que acompanha clientes com forte componente de supply chain, e seguidamente a Tiago Fernandes, Digital Supply Chain Senior Executive da SAP Portugal, para darem início à discussão sobre o futuro das cadeias de abastecimento. Rui, passo-te a ti a palavra. Obrigado, Sofia. Bom dia a todos. É um prazer ter-vos aqui presente em mais uma sessão deste evento Driving Business Transformation with SAP. O tema de hoje que nos traz aqui é o Supply Chain, a digitalização da cadeia de abastecimento, que é um tema extremamente relevante nas organizações em diversos setores, em diversas áreas, e que veio ainda mais para a ordem do dia, com todo este ambiente de Covid e pandemia que vivemos e todas as transformações que as organizações viveram, todos nós, enquanto clientes e consumidores. Ora bem, este tema é um tema muito abrangente, que toca de facto muitos setores e áreas de negócio, e portanto, sem particularizar, sem entrar aqui em pormenores de setores de áreas de negócio, vamos tentar durante esta sessão e os próximos minutos focar aqui 3 aspectos relevantes, ou dividir aqui em três componentes particulares, falando um pouco primeiro sobre o contexto atual, falar sobre tendências e a digitalização da cadeia de abastecimento e também de uma forma mais particular como é que as organizações podem de facto implementar uma cadeia de abastecimento digital integrada, end-to-end, e com isso retirar os benefícios que seguramente não estão a ter atualmente. Vamos apoiar em toda esta sessão um estudo recente publicado pela PwC, que aborda aqui vários aspectos relevantes e que vou comentar aqui ao longo da sessão, ou pelo menos desta apresentação. E começava de facto aqui por quase um mini diagnóstico do contexto atual. Ora, o supply chain e a cadeia de abastecimento já é um tema que tem vindo nos últimos anos a ser desafiado e colocado sob pressão pelos diversos players, internamente pelas organizações, e que nestes últimos meses, com o ambiente de Covid, com as restrições associadas à movimentação de pessoas, de materiais, a impossibilidade quase de implementar os planos de negócios, modelos que as organizações tinham estabelecidas há alguns anos, veio ainda mais para a ribalta. Portanto, o que já era comum, o foco no cliente e a necessidade de dar uma resposta rápida, a rentabilidade e a sustentabilidade das operações, que já era comum, foi realçado com esta disrupção quase nas cadeias de abastecimento e alguma necessidade de inovação. Por fim, dizer que o contexto atual, que já era de uma forte componente de inovação e investimento tecnológico, tornou-se ainda mais uma necessidade. Não apenas um investimento por investir, mas tem de ser um investimento pensado e planeado para se adaptar ao modelo de negócio que a organização tem pensado para si e que quer vir a desenvolver, que permite integrar as operações e digitalizar as transações e as operações, e que no fundo permita capitalizar e melhorar a eficiência de toda a cadeia de abastecimento de uma forma integrada. Ora, o estudo que eu falava aqui há pouco é o que, como podem ver aqui, é o Connected and Autonomous Supply Chain Ecosystems 2025. Este estudo, que desde já vos convido a ler, ele é bastante rico, não temos de facto tempo para abordar todos os aspectos aqui. Ele tem e identifica um conjunto de características
que as organizações que são líderes em excelência no supply chain apresentam como distintivas. Eu vou destacar apenas aqui alguns. Um deles, vou começar pelo Integrated Planning, o planeamento integrado end-to-end, é fundamental. Uma segmentação também dinâmica da cadeia de abastecimento, Smart Logistics, a evolução nos modelos de operação e o seu desenvolvimento. E, por fim, um tema que tem vindo muito, está quase na moda, diria eu, que é a inteligência artificial. Já não é uma utopia e, portanto, a inteligência artificial presente nas cadeias de abastecimento é, de facto, uma característica distintiva das organizações de excelência. Ora, aqui, em termos de desafios, nós temos como desafio principal o tratamento e a captura dos dados e da informação. Portanto, podemos dizer que em nível de maturidade podemos dividir as organizações quase em 3 estágios. Um estágio mais inicial, em que a gestão de toda a informação, ou seja, recolha de dados, o tratamento, o processamento e o retirar valor desses dados, é quase incipiente. Estamos a falar de um modelo de gestão mais baseado na observação, um modelo empírico, e numa fase posterior, numa fase mais desenvolvida deste estágio de maturidade de tratamento da informação, temos as organizações que já fazem uso desses dados de uma forma sustentável, portanto já têm modelos de decisão e de gestão apoiados em dados, com uma forte componente analítica, e que permite com isto adotar um modelo, digamos, preditivo. Ora, os desafios das organizações são por isso muito distintos, não só pela sua natureza, o segmento, o setor em que se integram, mas também pela maturidade e o estádio de desenvolvimento em questão. Os desafios, dizia, colocam-se em 3 níveis: na recolha dos dados, no tratamento dos dados e da informação e depois na utilização que é possível fazer com todos esses dados que vão sendo recolhidos das operações e das transações do dia-a-dia. Em termos aqui de gestão de informação e de recolha e tratamento dos dados, temos como um pilar aqui a correta identificação e o fluxo de informação. Portanto, é este fluxo de informação que interliga e liga aos diversos intervenientes, tem de ser de facto capturado, analisado, tratado, porque é só desta forma que conseguimos evoluir e ter uma digitalização das cadeias, das transações, uma flexibilidade nas cadeias de abastecimento e no centro disto, no centro de tudo, está a tecnologia. Portanto, tem de ser feito um investimento em tecnologia adaptada à realidade de cada organização e que permita, no fundo, tirar partido e ultrapassar os desafios e todas as necessidades que vão surgindo em cada uma das organizações. Falar aqui um pouco sobre a integração das operações e a necessidade que as organizações têm de se tornar ágeis e através de toda esta integração, melhorar todos os seus processos. Ora, uma componente muito relevante para esta integração e esta agilidade, de facto, são as características avançadas de planeamento. Portanto, o Integrated Planning é fundamental para esta agilidade nas organizações e nas cadeias de abastecimento. É fundamental ter presente aqui estes 3 horizontes: estratégico, tático e operacional, mas também as diferentes fases da cadeia de abastecimento, começando desde o planeamento de um portfólio de produtos, passando pela produção, pela gestão de inventário, mas também, na parte final, um planeamento das vendas e do marketing associado a todos estes produtos e às decisões anteriores. Ora, a dar apoio e a suportar todo este planeamento integrado, temos que ter aqui a logística, e, portanto, a logística avançada. Smart Logistics não é mais do que ter a interligação e conectados todos os intervenientes numa cadeia de abastecimento, desde fornecedores, produtores, parceiros logísticos, clientes, todos eles têm que estar conectados de uma forma muito interativa. Só desta forma podemos ter cadeias de abastecimento que são ágeis e permitem, de facto, retirar o real valor e extrair o real valor de toda a cadeia de abastecimento e que a tua organização tem para entregar e, no fundo, centrar aqui
esta extração de valor no investimento em tecnologia, porque sem investimento em tecnologia e sem integração e tratamento de informação, não há de facto aqui um smart logistics, não há uma logística smart. O uso da tecnologia, e pronto, isto aqui, daí o parceiro sabe, o uso da tecnologia de facto é a pedra de toque aqui em todas as componentes. Diria que aqui esta segmentação, que é um dos aspectos que eu referi há pouco, com a utilização de inteligência artificial, torna-se de facto possível e permite retirar benefícios da sua utilização, da sua implementação, reduzindo custos, melhorando a eficiência operacional e prestando, no fundo, aqui um melhor serviço a todos os parceiros que trabalham em ecossistema com a organização. O que é que o estudo que eu referi há pouco também permitiu revelar, sendo que alguns destes aspectos que estão aqui, os principais desafios, já são nossos conhecidos. O primeiro é a gestão da rentabilidade. Este é sempre um desafio que está presente em todas as organizações, numa evolução e numa cadeia de abastecimento integrada e digital. Este é também um dos principais desafios e que está presente em toda a gestão e em todas as organizações. Um segundo é também o aumento da flexibilidade. A flexibilidade é, nos dias de hoje, necessária para que toda esta cadeia de abastecimento integrada possa funcionar de uma forma linear e retirar todo o valor que ela pode permitir trazer a todos os parceiros. E, por fim, um terceiro desafio será o aumento da visibilidade e da rastreabilidade de toda a cadeia de abastecimento. Ora, só com esta rastreabilidade e visibilidade podemos depois tomar decisões adequadas e podemos fazer uso de todos os dados para fazer as nossas decisões de futuro e ações contínuas de melhoria. Para ultrapassar ou para dar resposta a estes desafios, as organizações têm de sentar aqui em 4 vetores. Ora, um dos primeiros são as pessoas. Temos que ter as pessoas certas connosco, portanto, atrair talento e ter as pessoas com as competências certas e multifuncionais e com as funcionalidades adequadas. Uma melhoria contínua dos processos, melhoria contínua na retenção das pessoas e na sua evolução digital upskilling, e fazer isto também com um foco na tecnologia. Temos que ter tecnologia capaz de alavancar as operações e as transações de uma empresa e que permite elevar a cadeia de abastecimento para um nível seguinte. E, por fim, focar também na colaboração. Para uma cadeia de abastecimento não vai, digital e diria de futuro, não vai sobreviver sozinha, portanto, as organizações terão de centrar o seu foco também na colaboração, identificar parceiros que os possam ajudar, que os possam ajudar a evoluir e a inovar. Uma boa notícia decorrente aqui deste estudo, e gostamos sempre de ouvir, é que o investimento na cadeia de abastecimento compensa. Existe sempre um ponto de interrogação, um desafio, uma angústia, sempre que as organizações e os gestores têm que decidir investir, portanto, no fundo, aplicar recursos em algo novo. Essa angústia, diz-nos aqui este estudo, que pode ser um pouco melhor, tendo presente aqui o sounding que foi feito a quase 1.600 executivos e organizações. Aqui o investimento compensa. O payback é de aproximadamente 1,8 anos, portanto, em menos de 2 anos os investimentos estariam recuperados e permite obter benefícios em diversos aspectos. Portanto, um deles é, de facto, o aumento das receitas e a redução dos custos, e quem não quer beneficiar deste aspecto. Um segundo aspecto é, de facto, a melhoria na fiabilidade das entregas. Em termos de gestão de estoques também se nota uma melhoria acentuada com a sua redução, bem como um conjunto de outros benefícios, como uma melhoria na gestão de risco ou uma sustentabilidade elevada nas operações, nos produtos e em toda a cadeia de abastecimento. Eu aqui, mais que não me resta dizer mais nada, apenas recomendar que vejam e que leiam, assim que possível, o estudo e retirem
na sua plenitude tudo aquilo que foram os elementos que eu passei aqui de uma forma muito rápida e muito ligeira, e passo agora aqui a palavra ao Tiago Fernandes, é o responsável por Digital Supply Chain da SAP Portugal, para dar mais insights aqui sobre as soluções da SAP. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que a PwC me deu para falar um bocadinho sobre as temáticas e curiosamente, o contexto atual que vivemos hoje torna e dá alguma pertinência a falar sobre o tema, nomeadamente porque as cadeias de abastecimento estão a ser postas à prova. O nível de resiliência que têm que ter, dada o contexto atual pandémico que vivemos hoje, de facto está a causar muitos constrangimentos e de facto a introdução de tecnologia como a da SAP poderá ajudar os nossos clientes a melhorarem os seus processos, a terem processos mais rentáveis, a garantir a segurança das pessoas e de facto proporcionar a melhor experiência de cliente ao mercado. Vou falar um bocadinho sobre como é que se constrói a resiliência numa supply chain com soluções integradas, como ter uma visão integrada e processos verdadeiramente digitais para otimizar as operações, de que forma é que isto pode ser respondido com agilidade e velocidade, e depois explicar-vos um bocadinho a estratégia da SAP para esta área, que coloca no mercado uma série de processos integrados que permitem a quem tem que tomar decisões fazê-lo de forma sustentada, de forma integrada e da forma o mais rentável possível. Bem, começaria então com um pequeno contexto sobre como é que quais são os grandes problemas que estão a pôr à prova a resiliência das cadeias de abastecimento, e o primeiro passo tem a ver com a incerteza no fornecimento de matérias-primas para bens essenciais. Porquê? Porque de facto os meios para colocar essas matérias-primas nos centros produtivos ficou de certa forma interrompido durante esta crise pandémica. E isto impactou muito depois como é que eu conjugo esta incerteza no fornecimento das matérias-primas com a volatilidade que causou na procura destes próprios bens. Depois, dado o contexto atual, onde as operações ficaram muito limitadas a garantir a disponibilidade destes bens já produzidos, já colocados no mercado, torna-se complexo para quem está a planear toda a visão e toda a cadeia de valor perceber se eu tenho que balancear a minha demanda e se vou colocar demasiados produtos no mercado, garantindo sempre aqui um equilíbrio entre estes dois vetores. Depois há outro aspecto muito relevante que tem a ver com a garantia que os centros de produção tenham as condições de segurança possíveis para que os trabalhadores possam trabalhar da forma mais segura possível e não parar estas próprias cadeias de abastecimento. Depois há ainda um último vetor que tem a ver com a dificuldade de se fazer alguma previsão no que toca à disponibilidade de equipamentos, pelo facto de estarmos constantemente a ter picos de produção e não estarmos a produzir de forma contínua, e isto impacta muito depois na garantia da disponibilidade dos mesmos equipamentos. Assim sendo, e isto tem sido uma tendência que nós estamos a assistir no mercado de tecnologia, e principalmente quem trabalha esta parte de processos de otimização de negócio, tem a ver uma preocupação grande em 5 grandes áreas, nomeadamente como é que eu faço as minhas estratégias de sourcing, de que forma é que eu tenho visibilidade em toda a minha cadeia de fornecedores. Okay? Segundo, como é que eu, olhando para dentro do meu inventário, garanto que de facto tenho as matérias-primas num nível ajustado, de forma a balancear o fornecimento ao mercado, mas também não pôr em causa a sustentabilidade financeira da minha empresa. Depois, tem havido um número crescente de pedidos
para ter ferramentas e ter a capacidade de gerir a saúde dos trabalhadores com os próprios meios de contingência que têm de ser implementados nas organizações. O quarto ponto tem a ver com como é que, dado o nível de volatilidade de procura destes bens, eu posso ajustar os meus forecasts de vendas ao contexto atual pandémico que estamos a viver, e isto muitas vezes revela-se em falhas na entrega final de determinado tipo de produtos. E depois, como é que eu faço um balanceamento entre aquilo que eu posso produzir dentro de casa, se é rentável, ou aquilo que eu tenho que entregar fora, estando sempre dependente que poderá haver falhas nesse próprio fornecimento. E estas são as principais preocupações que têm assolado o mercado, que têm assolado os gestores das grandes organizações ao nível do supply chain, mas que creio que com uma visão integrada de uma soluções, nós, a SAP e a PwC, podem ajudar a construir uma estratégia. O que é que nós consideramos que são os principais pedidos destas grandes organizações? Primeiro, ter uma arquitetura de supply chain que garanta uma visibilidade e que ponha o cliente no centro. Hoje em dia, a economia da experiência está muito em voga, e com o crescimento do mercado do online, cada vez mais a resposta às exigências e aos níveis de serviço que temos que colocar para nos diferenciarmos junto ao cliente final é fundamental, e as organizações estão todas à procura em melhorar a experiência de cliente de forma a conseguirem se destacar no mercado. Isto implica que as cadeias de abastecimento sejam estendidas e estejam a trabalhar de forma conectada. Hoje vivemos num mundo muito conectado, o mundo das redes sociais, e cada vez mais o crescimento das redes sociais corporativas e de negócio, que trazem todos os stakeholders envolvidos na cadeia de valor, como fornecedores, como prestadores de serviços, como clientes finais, necessitam de ter ferramentas colaborativas que garantam esta visibilidade ao longo de toda a cadeia de valor. Depois, há um terceiro aspecto que tem a ver com a produtividade. Hoje em dia também vivemos na economia dos dados. Cada vez mais as empresas estão focadas em ter ferramentas que lhes permitam converter dados em informação de negócio, de forma a que consigam perceber padrões e trabalhar sobre esses padrões de forma a otimizar as suas operações. E depois ter aqui uma visibilidade sobre a sustentabilidade. Todas estas operações têm que ser sustentáveis. As organizações estão preocupadas em reduzir a sua pegada de carbono, e isto implica ter processos completamente desmaterializados, otimizados de forma a reduzir a sua pegada de carbono. Os principais áreas de intervenção que a SAP tem ajudado têm a ver com a extensão da cadeia de valor e da cadeia de abastecimento no seu todo. Passa pela concepção dos produtos, disponibilizar aos nossos clientes ferramentas que os ajudem a acelerar o tempo de colocação de novos produtos no mercado, passando pela parte do planeamento. E o planeamento aqui desempenha quase o sistema nervoso central de todas as operações da cadeia de valor. Cada vez mais as pessoas e os gestores estão preocupados em como é que eu posso, por um lado, ter uma visibilidade longo, médio e curto prazo, e ter ferramentas que me permitam criar cenários e modelar cenários de forma a responder à volatilidade do próprio mercado. Depois, o terceiro ponto tem a ver com a parte da manufatura propriamente dita. De que forma é que eu posso tirar partido, o máximo partido das minhas linhas de produção, reduzindo tudo que são questões relacionadas com
a indústria dos dados, recolher dados, como é que eu posso ir alimentar o meu ERP, como é que eu posso ter um maior controle sobre os custos energéticos que tenho nas minhas linhas de produção, como é que eu garanto a traçabilidade dos produtos que estou a colocar no mercado. O quarto ponto tem a ver com a parte daquilo que falavas, da logística eficiente. Como é que eu posso ter visibilidade sobre as minhas operações de transporte, sobre as minhas operações de armazém, como é que eu posso garantir que de facto sigo todas as minhas mercadorias em todos os pontos da cadeia de valor, e depois garantir, no fundo, que as minhas linhas de produção ou os meus ativos trabalhem de forma eficiente e que não parem, que garantam disponibilidade. Isto trouxe, de facto, aqui alguns aspectos muito interessantes que estão a mudar o figurino destas temáticas e que assentam muito em trabalhar com todos os intervenientes da cadeia de valor, desde clientes, empregados, funcionários, os próprios acionistas das organizações e também a parte da sustentabilidade é fundamental. Vou dar-vos aqui alguns números que de facto fazem a diferença quando se pensa numa estratégia. Há 3 grandes áreas que os clientes estão muito focados em trabalhar para garantir. Primeiro é garantir que eu consigo responder aos níveis de procura de bens e serviços, e isto é muito relevante quando tenho que avaliar KPIs para tomar decisões de investimento. Os inquéritos que nós temos feitos de facto têm demonstrado que com uma estratégia acertada há uma melhoria, por exemplo, dos níveis de serviço, consegue-se expedir mais em menos tempo. Há também outro aspecto muito importante que tem a ver com a otimização das linhas, que através da introdução da economia de dados e da recolha de dados no chão de fábrica e transformar estes dados em informação, de facto eu consigo melhorar a minha performance, e o número que temos ali na ordem dos 40%, de facto é um valor muito significativo quando balanceamos isto numa perspectiva de payback dos investimentos que fazemos. Depois, há um terceiro ponto que tem a ver com a preocupação em garantir que a minha força de trabalho trabalhe num ambiente seguro, que não há interrupção precisamente pelo contexto pandémico que nós estamos, e que isso depois vai criar constrangimentos em garantir que os bens saiam para o mercado, mas de facto tendo uma política acertada de gestão de recursos humanos em segurança e também com as ferramentas adequadas para que eles possam tomar decisões, de facto aumenta muito a eficiência dos meus processos. Como é que a SAP tem feito isto e parte um bocadinho a base da nossa estratégia? Sendo uma empresa de software, a SAP é uma empresa que está muito orientada a otimizar processos de negócio, e os principais processos de negócio que temos ali elencados, a área de supply chain entrega em termos de valor a capacidade de, desde a concepção de produtos, de bens ou de serviços, até à parte da gestão das linhas de produção, otimização, passando pela manufatura, passando pela parte do planeamento integrado, nós conseguimos de facto perceber claramente e oferecer ao cliente uma estratégia e uma plataforma integrada para que ele possa ter visibilidade. Este tipo de plataforma já está integrada com as novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, para garantir o quê? Automatização de processos, para que os processos fiquem completamente automatizados. Isto permite ter uma visibilidade em que antes, no passado, eram silos. Portanto, cada uma destas áreas trabalha de forma independente, e isto hoje em dia ainda se assiste muito nas organizações, terem no fundo compartimentos completamente desintegrados e que não garantem uma visibilidade, mas que com a ajuda da SAP nós conseguimos de facto ter isto tudo num ambiente colaborativo, num ambiente único, com uma estrutura de dados completamente standardizada e igual para toda a organização, de forma a garantir eficiência. Para isso, a SAP passou e quis lançar para o mercado um conceito de design to operate e materializou isso, inclusive num showroom que temos na nossa sede em Valdorf, que é uma fábrica digital,
quer com um cenário para a indústria discreta e um cenário também para a indústria de processo, e para as empresas que estão muito orientadas a gerir ativos, e materializou esse conceito onde damos a visão da fábrica do futuro e como é que podem ser geridas com ferramentas da SAP nestes vários domínios, desde o design, desde o planeamento, a parte da manufatura, a logística e a operação. Eu vou-vos mostrar agora um vídeo, precisamente de apresentação desse showroom, que de facto mostra a capacidade que a SAP tem para trabalhar de forma integrada em toda a cadeia de valor dos nossos clientes. Design to operate. This is our integrated approach to meet higher and more complex supply chain requirements. Personalized, mass-produced products, short innovation cycles, and the reduction of CO2 emissions. All this must be considered right from the start of the production process. At the same time, digitization, individualization, and decarbonization of products and processes are value drivers for the discrete industry and Industry 4.0. We demonstrate our ideal design-to-operate process using the example of an intelligent double-seat valve. We go into detail, focus on the many possibilities offered by a holistic approach and the added value it creates. We make each individual process step tangible as part of the big picture. How can individualized products be brought to market faster? In the design phase, we see how product adaptations affect other parameters, such as costs. Digital 3D models of our valve can be used to visualize and simulate changes to the design. Finally, all data can be seamlessly transferred and mapped with open orders in production to ensure a smooth and fast process. Moreover, this facilitates the planning and execution of supply and demand. How can planning support all areas of the supply chain in near real time? Here it is illustrated how easily we can incorporate long and short-term market movements into our scenario. This makes forecasts more accurate and the insights more meaningful, because optimized planning is the ideal basis for all other process steps. How can high quality and optimal OEE in manufacturing be realized? In our sophisticated production process, all the steps involved in the manufacturing of the double-seat valve are interlinked. Operators are digitally supported. This way, we ensure the most time-effective and best possible result. SAP Digital Manufacturing orchestrates each step together with the actors and sensors from the shop floor, from visual inspection with artificial intelligence to cobots, innovative transport technology, electronic Kanban, digital video processing for worker instructions, and gesture control. And thanks to AGV, all areas of production, up until logistics, are physically networked with each other as well. How can companies develop their full potential in inbound and outbound logistics? With our automated warehouse, we illustrate how all areas benefit from digitization. Both man and machine always know where individual components or complete products are located, right through to operation and maintenance of the valve. How can downtimes be avoided? We prevent problems with condition monitoring, simulations, and predictive maintenance. This we achieve by integrating augmented reality and the conclusions we draw from all available automation and process data and insights over the entire product life cycle of the double-seat valve. Afterwards, we use this information for the next design-to-operate cycle. At the heart of all those intelligent end-to-end processes is SAP S/4HANA Digital Supply Chain. The solutions incorporate and realize the opportunities presented by digital twins, artificial intelligence, the Internet of Things, machine learning, blockchain, and analytics. The result is beneficial not just for manufacturers, but also for operators. All involved parties gain detailed insights into every relevant process.
Moreover, combining operational and experience data offers huge potential. As a result, companies can accurately predict future requirements and consistently align their products and services with customers. All this forms the future of productivity, and it shows what the experience economy can accomplish. Espero que tenham gostado. Este showroom que acabaram de ver está disponível para visita ou então também para o fazermos de forma remota, mostrar as potencialidades e ir ao detalhe de cada uma das aplicações. Resta despedir-me e passar agora a palavra à Sofia. Muito obrigado. Muito obrigada, Rui. Muito obrigada, Tiago, pelas excelentes intervenções. Now I would like to hand over to our colleague Neil Morton. He's SAP EMEA Alliance Leadership. He belongs to the PwC network and he's based out in Germany. Neil, over to you, please. Thank you, Sophia. Thank you for all joining today's session on digital supply chain together with SAP and PwC. As Sophia mentioned, my name is Neil Morton and I lead the SAP Alliance in EMEA throughout all of the countries and support all of our countries in connecting together in a network of firms that allows us to provide you as customers with the right expertise in the right place. I would like to speak a little bit about the SAP Alliance and then also speak a little bit about digital supply chain as one of the disciplines that PwC covers throughout many of the different areas which are relevant. And you will have heard in the two sessions today that volatility is very, very important. So I'll be speaking about that a little bit. PwC's alliance with SAP really evolves around many pieces that we have been doing together with SAP in industries and also in solutions. One of them, of course, being S/4HANA at the core of many processes that you as companies will be running that will also impact your digital supply chain in the core of your processes. With S/4HANA and many other solutions, we have actually been supporting many customers in implementation scope, in digitalization scope, and then also in going live with more than 240 projects in the S/4HANA space that we are currently running for the customers. But many, many more projects are on the verge of going live in the next couple of years. Overall, the global practice of PwC holds about 11,500 people, all experts in SAP topics, whether that's integrated business planning, the control towers, or even digital supply chain components right to the manufacturing area, connecting them in a seamless world to your benefit. We help our customers ensure that together with SAP, we provide the right solutions on the ground to your challenges now and in the years to come. That's important for us. The way we do this, the way we help our customers is by a unique approach, which we call BXT. BXT stands for Business, Experience, and Technology. There is no good business without the right technology. And if we can help our customers experience that in the core of making their decisions, we are sure that together with the innovations we bring into that process, together with the visualization aspect, we can help you, again, together with SAP and SAP's technology, create results that are impactful for your business, create more profitability, but also ensure that your processes are stable, safe, and sustainable. If we look into the digital supply chain and how PwC is helping many customers ensure that their digital supply chain is of excellence, is of the best, one has to first look at what are the most important parts. What are the things that are going to impact your business in the first part, in the second round, and maybe on a strategically long run? That's why we designed together with our customers the moving path of creating, first of all, a visual impression of what the digital supply chain will look like, what digital operations will look like, and how it can manifest in technology. Sometimes it's important to connect technologies at the first point,
sometimes it's important to make a plan and ensure that along the supply chain, first, you look at the areas which need to be addressed first, and then secondly, look at the connection path. But connecting and using technology is the most important part in this, because it creates the seamless path between the manufacturing process, the delivery process, the customer and the consumer in industries. PwC brings in a whole lot of expertise in the industries, and in many of the different industries, we already have supported a growth plan using the digital supply chain, using technology. For example, in a company that ships, that is in the parcel area, we have been able to show how you can actually make a self-maintaining, self-costing environment of the digital supply chain, creating a huge return on invest on the overall project and ensuring that where there are actual areas where costs can be saved, we identify those and support in establishing a process which will include the possibilities of technology to make those things happen. The same for the manufacturing industry. In the manufacturing industry, we have helped customers ensure that their manufacturing process and the way that goods get delivered into the shop floor are managed in a more seamless and efficient process to reduce lead times on the production process. And turning to retail and consumer industries, we have also helped customers ensure that the operating equipment efficiency in the overall process of delivering the goods to the right place is improved, and also ensuring that overall the seamlessness of the demand sensing and the providing of goods to the right place becomes much more transparent and much more real time. As you will have heard from Rui, we also invest a lot in looking at the future. And the future requires us to safeguard our investments in the business. And I think for all of you that are listening, this is going to be an important factor in the years to come. In our connected and autonomous supply chain ecosystems to 2025 outlook, we describe quite a few of these aspects and how certain challenges can be met in the way that we believe it will be right for you to invest in the right places. If you're interested to hear or read more about that, we have published the study on our websites. You will have access to it. You will also have access to the links in the slides as such. This is what PwC does together with SAP technology, to ensure that we can provide you with the best of our knowledge in industries, the best knowledge in technology, the right decisions in the process, and a sustainable future for your business. And with that, I would like to thank you for listening in to my part and hand over to our lovely host, Sophia. Thank you. Thank you, Neil, for sharing your knowledge with all of us and for being with us once again, for your time and availability to join us here in this webinar. Antes de passar à segunda parte do nosso webinar, na qual vamos apresentar alguns casos específicos de clientes que nos vão ajudar a perceber de forma mais prática os benefícios da transformação aliados às cadeias de abastecimento. Queria só relembrar e apelar uma vez mais à vossa participação no quiz. É muito importante, pois podem ganhar um workshop de maturidade digital e por isso, com os nossos especialistas da PwC, e por isso peço-vos que, caso ainda não tenham respondido, o façam através do QR Code que se encontra na tab chamada Slido Quiz, imediatamente ao lado da apresentação. Vamos então retomar o webinar e passo a palavra à nossa colega Mariana Lino, Senior Manager da PwC, que nos irá trazer uma demonstração prática de 2 clientes alemães que implementaram as soluções SAP para melhor gerir o planeamento da produção na sua cadeia de abastecimento. Mariana, passo a palavra a ti. Bom dia, sou Mariana Sampaio Lino, da PwC Portugal, Senior Manager da área de Consulting.
E estou aqui para vos mostrar um exemplo daquilo que é a utilização do sistema SAP para empresas como a Vitra, a Frito-Lay, que utilizam o sistema para a gestão de contratos e de aprovisionamento dos clientes. Vou-vos mostrar aqui uns ecrãs para conseguirem ter a sensação daquilo que poderá ser a realidade nas vossas organizações. Vamos ver já de seguir essa demonstração. Vou fazer um pequeno guia em cima desta demonstração. Espero que gostem. Obrigada. Aqui, como podemos ver, temos a aplicação SAP, numa lógica de fecheiro Excel, onde podemos ver aquilo que é feito de forecast para a gestão da relação com os fornecedores. Podemos olhar, isto trata-se aqui do módulo SAP IBP, onde fazemos previamente aquilo que é a listagem das nossas necessidades, a alocação temporal dessas mesmas necessidades e aquilo que são as quantidades associadas. Com base nesta utilização, do lado esquerdo conseguimos ver que temos aquilo que são os principais dados associados à necessidade, do lado direito o plano e a escalonação para a aquisição do mesmo. Este plano pode ser diretamente partilhado com o fornecedor através do mecanismo de data sharing, o qual pode aprovar posteriormente a aceitação desse mesmo pedido e começar internamente a preparação dessa disponibilização. Estas informações são partilhadas através da plataforma Ariba. Através da plataforma do Planning Collaboration, o fornecedor pode diretamente ter um acesso àquilo que é a previsão da procura prevista para os próximos tempos. Isto tem aqui um mecanismo como podem analisar daquilo que é a introdução dos dados, o planeamento e então sim, isto fica automaticamente carregado no Ariba Supply Chain Collaboration, como podemos aqui ver. Com base nesta informação, o fornecedor pode analisar aquilo que são as previsões, tem um conjunto de filtros que pode realizar para chegar à informação que precisa e saber assim, de forma atempada, aquilo que vai ser a expectativa do seu cliente. Se olharmos aqui para o ecrã, vemos que existe uma divisão por diário, semanal, mensal ou outro filtro que se pretenda vir a executar. Aqui vemos ainda que o fornecedor, com base naquilo que é a sua capacidade de produção, poderá assumir o commitment, isto é, aquilo que consegue se comprometer para entregar quando ao seu cliente. Aqui, como podemos ver neste ecrã, sempre que o fornecedor tiver alguma limitação naquilo que é a sua disponibilidade para a data prevista pelo cliente, aparece automaticamente no separador essa informação, de forma a que possa ser ajustada a estratégia, quer de venda, quer daquilo que é a cadeia interna de abastecimento dos vários pontos de contacto. Bom, em suma, o que conseguimos aqui com o programa é garantir que temos uma melhor visibilidade entre partes, fornecedor e cliente, daquilo que são as necessidades de aprovisionamento e de forma atempada, quer de um lado, quer de outro, reagir àquilo que vão ser os constrangimentos e atuar de forma preventiva, definir assim novas estratégias e ter uma interação muito mais próxima e muito mais de parceria junto dos vários players do mercado. Isto permite ainda uma automatização dos processos, quer internamente, quer junto dos players, como estava aqui a referir, e futuramente uma maior eficiência e melhores resultados para todos. Muito obrigada, Mariana. Passamos agora ao segundo caso de estudo, mais precisamente ao cliente Astron Energy, peço desculpa, que será apresentado pelo nosso colega Reinhard, da PwC África do Sul. E vamos perceber como é que uma solução SAP ajudou este cliente a otimizar o planeamento da sua procura, oferta e inventário. Reinhard, please. Thank you for the opportunity to briefly share with you today, view into the supply chain planning transformation underway at Astron Energy in South Africa. My name is Reinhard Schulze. I'm the Associate Director and leading the PwC Connected Supply Chain practice down here in South Africa. And I'm also acting as the subject matter expert and stream lead for the current project, specifically in the supply chain space at Astron.
Astron Energy is our country's third largest crude oil refinery and is located in Cape Town. It's got a capacity of 100,000 barrels per day and a lubricants manufacturing plant in Durban, and that plant is specifically in scope for this project. As a preceding exercise, we were able to build a strong business case for the customer to drive business value through inventory optimization, both in the short term through releasing capital tied up in excess inventory, and sustainably doing so through embedding of best practices in supply chain planning. This allowed us to cover the end-to-end spectrum from 1, redesigning the business processes for sales and operations planning or integrated business planning, to clearly defining and empowering the people, and then lastly, enabling the business with best-of-breed technology. With the end state in mind, we started this journey with the customer. It's centered around the key pillars of tomorrow's integrated business planning best practices. The aim is to allow Astron to unify across plans, provide flexible simulation capability, drive exception management through automated notifications, allow for data-driven decision-making made through real-time analysis, orchestrating the end-to-end supply chain to ultimately be able to optimize the right balance between costs and service levels. This continuously acted as our vision to work towards along this project and still today. Our proposed and current journey with Astron has seen 3 key dimensions of flows, and this allows us to enable us to achieve that end state. The first flow is the short-term inventory reduction through optimization, and we use SAP IBP's inventory optimization capability as a key input to drive this. 2 was realigning business processes to the current industry best practices, and then 3, as I discussed earlier, defining, selecting, and implementing the best-of-breed technology for the best fit for their requirements, which in this case resulted in being SAP IBP's S&OP module. We've already seen great value achieved to date, actually exceeding targeted results already as we approach the midway of our technology implementation. Always answering to what are we trying to solve here, in this case we were able to identify the key challenges that Astron business is experiencing that is hindering them from achieving their goals. And what was key is that enabling technology could play a key role in solving some of these challenges across the S&OP process. And this will empower them to drive customer centricity, be more agile, and operational simplicity. Also knowing that technology is not the sole solution to all, but it increases the capability and the speed at which it could be solved. And at the lower level, implementing advanced supply chain planning solution like SAP IBP, key pain points experienced by the business will be addressed through out-of-the-box functionality and capabilities. And this will set them up for a more agile planning practice compared to the current state, which is very timeous, inflexible, and disparate. But we also understand that this is a journey, and through a cloud and a modular platform like the one of SAP IBP, it has allowed us to build a phased journey that allows them to effectively manage change and user adoption while considering time to value and return on investment for the customer. And as a net result, we are setting them up to deal with the constantly changing supply chain of tomorrow. Thank you. Muito obrigada. Por último, vamos passar ao terceiro caso de estudo e iremos ouvir o nosso colega da SAP, Tim Jordheim, que irá explicar como é que o cliente americano Cargill beneficiou de soluções de produção e de gestão de transporte de produtos.
Tim, over to you. The most important thing for Cargill is to truly establish ourselves as the most trusted partner for our customers in food and agriculture. SAP is an important part of accomplishing that. Cargill Incorporated. It's a food and agriculture company based in Minneapolis, Minnesota. Cargill's vision really is to be the leading company nourishing the world. One of the things that Cargill can provide is a very deep and broad agricultural supply chain expertise. Cargill operates in 70 countries. Acting as one company and efficiently pulling together information that we have across our various lines of business became very, very challenging. So one of Cargill's key aspirations is to operate as a single integrated company, despite the fact that we are as large as we are. So having a solution like SAP is a key enabler for that. We selected SAP's Manufacturing Integration and Intelligence, or MII, platform. It allows the people in the plants to provide the information accurate and timely to SAP. So with MII, we expect to see probably 70% reduction in the effort to integrate plant systems. With MII screens, we find that it's a lot simpler to train the end user. I would think that must be at least a 30% reduction in the training effort for the shop floor. MII has really helped us build trust and support with the production and engineering and maintenance functions. Transportation is a very important component of the costs and the services that we deliver to our customers. Effectively managing that transportation has a major economic benefit for Cargill. We use SAP's transportation management to allow us to efficiently aggregate the management of those transportation services, to execute them as efficiently as possible, and to gather the data to support continuous improvement of our transportation processes and our sourcing of freight from the carrier marketplace. It allows our transportation logistics function to be much more efficient than they could otherwise be. Business realizes a substantial benefit in terms of reduction of transportation costs, and TM is a key enabler of that. We can deliver better on time and in full order performance to our customers, and that means less supply chain disruption costs for them, and it allows us to be able to offer a more competitively priced product because it's more efficient for us as well. SAP is a key part of achieving those goals, both from the standpoint of helping us execute our business processes as efficiently and effectively as possible, and also ensuring that we've got the data that we need about our operations and all aspects of our business in a readily accessible and usable form. Agradeço novamente a todos pelas intervenções e pelos testemunhos e antes de passar e abrir o nosso espaço de Q&A, gostaria de informar-vos que já temos o vencedor do nosso quiz. O grande vencedor desta sessão e do quiz, por ter sido o mais rápido a acertarem todas as respostas, é o Afonso Vaz de Oliveira da Bosch. Muitos parabéns, Afonso. Relembro que será premiado com um workshop de maturidade digital e que após a realização deste webinar será contactado pelos nossos colegas da PwC para alinharmos todos os detalhes consigo. Uma vez mais, muitos parabéns. Para finalizar a sessão de hoje, vamos então abrir um espaço para um breve Q&A, como referi anteriormente. Infelizmente, e por questões de tempo, que é sempre um bocadinho curto, vamos responder apenas a 2 ou 3 questões que já selecionámos e que nos foram colocadas. No entanto, todas as questões que recebemos serão respondidas posteriormente por e-mail. A primeira pergunta que nós recebemos foi do Tomás Silva
E esta pergunta é para o Neil. Neil, I'm going to translate the question for you. So, how does PwC helps companies finding the gaps in supply chain? Over to you, Neil. Sim. Neil, I'm sorry to interrupt, but you are mute. Can you unmute, please? And I'm so sorry. I'm so sorry. No worries. Thank you so much. Yes. Sophia, thank you for the question around how do we manage the process of helping customers in the supply chain. So first of all, the first thing is we try to identify the gaps. The gaps usually are in place when we go through the analysis of the entire journey in the supply chain. Once we have found the key areas where the improvements need to take place, that's where we bring in the technology in view of where we can actually help the customer by visualizing directly what the target state could look like. Sometimes these are just examples. Sometimes these are snippets of using tools like sales and operations management, or maybe even the control tower, or as you have seen, things like manufacturing integration, so that we can give a good example of how that can work. And then in the last step, we design out the project in implementing the first pieces, ensure that we stay in time with the expectations of the customer, and lastly, bring in the whole team, and that's together with SAP, to ensure that we can deliver to the promise that is made in the project. So these are the individual steps, but most of all, it's the journey of the supply chain that really formulates what kind of approach and solution we will be proposing to the customer within the digital supply chain. Thank you, Neil. Agora vamos então passar à segunda e última pergunta, que foi colocada pelo Carlos Ribeiro e que é dirigida ao Tiago, da SAP. Tiago, diga-me, quais são as vantagens de ter uma arquitetura de supply chain integrada? Passo a palavra para si. Muito obrigado, Sofia, pela questão. As grandes vantagens de ter uma arquitetura integrada assentam muito no objetivo que a maioria dos clientes querem ter no que toca aos outcomes que querem colocar no mercado. Por exemplo, a capacidade de ter visibilidade global em toda a parte da cadeia de valor só se consegue ter com uma estrutura de informação completamente unificada, que vai desde o desenho até à operação, mantendo a coerência em todos os pontos da própria cadeia de valor. Esse é um dos primeiros pontos, e isso só se consegue ter com uma arquitetura completamente integrada, que em todas as componentes da arquitetura tenham a mesma estrutura de informação uniformizada, para depois produzir informação de negócio que garanta a quem está a tomar decisões seja o mais fiável possível. Obrigada, Tiago. Para finalizar, e correndo o risco de me tornar um bocadinho repetitiva, quero agradecer a todos os intervenientes na sessão e a todos os participantes por terem estado mais uma vez connosco pela PwC Portugal e com a SAP Portugal neste webinar. Espero que tenha sido do vosso interesse, espero que tenhamos esclarecido inclusivamente as vossas dúvidas. Parabéns uma vez mais ao vencedor do nosso quiz. E, para terminar de forma mais institucional, passo a palavra a Rui Duarte. Rui.
Obrigado, Sofia. Também são um breve agradecimento. Agradecer a todos por tê-los aqui connosco hoje. Foi um prazer tê-los a todos aqui. Dar nota que esperamos ter contribuído aqui o Tiago e o SAP e nós para criar um contributo positivo no sentido da evolução das vossas organizações. Deixar também aqui um agradecimento especial a todos os oradores e a todos os clientes que participaram aqui na sessão, ao Neil em particular e ao Tiago aqui em representação da SAP, nosso parceiro, com quem partilhamos uma visão comum sobre o futuro da cadeia, da digitalização da cadeia de abastecimento e sobre as formas como podemos ajudar as várias organizações. E deixar também aqui uma nota de agradecimento, Sofia, a ti e a toda a equipa que participou na elaboração e na realização deste evento, que são múltiplas as pessoas que colaboraram neste evento. Deixar essa nota de agradecimento especial e despedir-me convidando a todos a estarem presentes na próxima sessão, na quarta-feira, dia 14, mais um evento da série que estamos a organizar aqui em parceria com a SAP, dedicado ao tema de cibersegurança. Muito obrigado e votos de um bom dia para todos.